Deus literalmente desceu na terra do inimigo. Deus foi tratar cara a cara com o inimigo. Deus ele foi até a terra dos filisteus e permitiu enfermidades. Está escrito que eles tiveram hemorroidas. Eles começaram a adoecer e muitos morreram. E sabe o que Deus está falando? É que tem gente que está enfermo porque tem pego coisas que não é para pegar. Oh, aleluia. Dê aleluia, porque Deus está falando. Existem enfermidades que Deus permite porque alguém pega o que não é dele. Essa enfermidade aconteceu na terra dos filisteus porque os filisteus pegaram a arca da aliança. A arca não era para estar lá com eles. A arca é para estar com o povo de Deus lá em Siló. Era para estar no templo. E eles foram lá e pegaram, então foram tratados por todas as cidades dos filisteus. 5 cidades dos filisteus foram tocadas por Deus. E sabe o que Deus falou ao meu coração? Tem muita gente que fica enfermo porque pega a herança que não é dele. Meu Deus, hein? Tem gente que fica enfermo porque não quer, porque toma posse de coisas que não é. Que não pertence a ele. Que não pertence a ela. Tem pessoas que se enfermam. Por quê? Porque quer ficar com uma casa que não é dela. Porque quer ficar com um carro que não é dele. Porque quer ficar com a esposa que não é dele. Com o marido que não é dele. Tem pessoas que querem tomar posse de algo que não é dele. E que não é dela. E por esse motivo, Deus permite que a enfermidade chegue. E alguém diz assim, mas isso é besteira. Você pode não acreditar no que eu estou pregando. Você pode olhar para mim e dizer, irmã, eu não acredito no que você está pregando. Eu não acredito nisso. Você tem total liberdade de não acreditar. É um problema teu. Mas eu estou pregando o que Deus ministrou no meu coração. Deus falou, tem muita gente enferma. Porque não abre mão de coisas. Porque quer tomar posse de coisas que não é dela, que não é dele. Enquanto os filisteus não devolveram a arca, eles não ficaram curados. Enquanto os filisteus não mandaram a arca de volta, eles não ficaram curados. Amém? Você já conheceu gente que morreu de enfermidade e ficou na casa que era para ser dividida com os irmãos e não dividiu? Você conhece alguém assim? Eu estou dando um exemplo muito simples para nós aqui. Uma coisa que acontece sempre. Eu conheço gente que ficou sozinho, que morreu de câncer, que ficou abandonado, a casa só caindo na cabeça. E casa que era para ser dividida entre irmãos, porque não era dele. Não era herança dela, não era herança dele. Tem enfermidade que estão sobre nós, porque nós ficamos com coisas que não é nossa. Mas hoje o Senhor está aqui, dizendo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer algo. Ainda dá tempo de abrir mão. Ainda dá tempo de dizer, sim, eu devolvo. Eu entrego. Eles devolveram. Eles foram aqui, nos sacerdotes preocupados, dizendo como nós faremos para devolver. Aleluia. Jesus está falando. Como nós faremos para devolver? Abra mão do que não é teu.
Prefira ficar sem nada, mas não fique com o que não é teu. Seja justo. O que é teu é teu. Uma vez Davi, o anjo desceu numa eira, com a espada desembainhada. O anjo apareceu mesmo, todo mundo viu o anjo. Um grande anjo, e ele estava com a espada desembainhada na eira de uma pessoa. E aquele homem, o dono da eira, disse para Davi: eu não quero mais essa terra. Fique para você. Fique de graça para você. Mas sabe o que Davi fez? Não. Eu vou comprar. Me dê o preço que eu vou comprar. Eu vou pagar. O que é justo é justo. Não fique com coisas para... uma oportunidade, a pessoa tá ali. Vou dar um exemplo aqui, ó. O carro tá muito barato. A pessoa tá entregando porque tá falida. A pessoa tá em desespero. Tá devendo pra agiota. Tá vendo a família ser morta. A pessoa, lógico que ela vai entrar em desespero e dizer: me dá qualquer coisa aí. Não faça isso não. Pague o justo. Pague o que é por direito. Amém? Não vale a pena. Não vale a pena aproveitar da situação de alguém. Não vale a pena aproveitar do momento de tristeza de alguém para dar o golpe. Porque você pensa que isso não é golpe? É golpe. Não é? E Deus está dizendo que tem muita gente enferma. Porque pegou o que não era para pegar. Porque tomou o que não era para tomar. Porque pegou e ficou com o que não era por direito dele, por direito dela. É justiça. Deus não muda não. Deus entende. Não, meu irmão. Deus é Deus. Ele não muda. Ele é justo. Ele é fiel. E ele não muda. E qual outra enfermidade, irmã? Quando alguém toca em alguém que não é para tocar. Uma vez Miriam, a irmã de Moisés, a profetisa Miriam. Pensa que ela era qualquer uma? Ela não era qualquer uma, não. A Miriam era profetisa no deserto. A Miriam tinha um pandeiro. A Miriam liderava as irmãs. A Miriam tinha um cargo. E além do cargo, ela era irmã de Moisés. Mas um dia, ela começou a falar pro irmão dela, pro outro irmão, pro Arão, que era sumo sacerdote. Ela começou a não gostar de uma mulher que Moisés se casou. Ela começou a implicar com a cunhada. Eita glória, Jesus está falando, né? Tá, Jesus fala por parábola. Mas quem precisa entender, entende. Quem não precisa, passa reto, né? Mas quem fica e recebe e tá entendendo o que Deus está falando, tá falando. Ela começou a implicar com aquela mulher. E é palavra, né? Quem gosta de palavra fica. Quem não gosta, passa batido mesmo, né? E tem gente também que não pode ficar, né? Até que queria ficar, mas não pode. Ela começou a implicar com ela. Implicar com a mulher que ele casou. E logo em seguida ela começou a implicar agora porque Deus falava com ele e não falava com ela.
Você reparou que a implicância vai criando ranço? Você já reparou que uma brechinha, você começa a implicar com uma coisinha, daqui a pouco você está implicando com outra coisa, daqui a pouco você pegou um ranço da pessoa, uma raiva da pessoa. Porque é assim que o inimigo trabalha. Vai dando uma brecha. Ela começou a não gostar, não aceitar a cunhada. Não gostei dela, não gostei que Moisés casou com ela. Aí daqui a pouco ela já estava dizendo, ó Arão, Deus só fala com ele. Não tá certo. Tinha que falar com a gente também. E ainda começou a envenenar o coração do Arão. Isso que é o pior, né? Além de ela não concordar, ela começou a envenenar o coração do Arão. Porque o problema, irmãos, o problema não é comentar. Comentar, todo mundo comenta. Eu tô certa ou tô errada? Eu não acredito que alguém não comente nada. Ou não pense alguma coisa. Impossível. Você tá vendo alguma coisa errada, você tá... Comentar é uma coisa. Agora envenenar é outra. Comentar a gente comenta. Natural. Comenta dentro de casa. Eu conheço uma pessoa que brigou com uma pessoa porque ouviu que eles comentavam uma coisa sobre ela. Aí eu disse, irmã, comentar, todo mundo comenta. Ah, mas é errado isso. Eles estavam falando mal. Eu falei, eles não estavam falando mal. Eles estavam comentando em família. Existem comentários, discussões, né? Ou ponto de vista de alguém é diferente de envenenar. É diferente de falar mal. É diferente quando desejam mal. Miriam estava falando, envenenando Arão. Fazendo um complô para derrubar o Moisés. Amém? Aí o que aconteceu com ela? Deus colocou lepra nela. A Bíblia diz que Deus chamou eles para reunião. Ela não queria que Deus falasse com ela? Pois é, Deus chamou ela para reunião. Deus chamou ela para reunião. Deus disse, quero Arão, Miriam e Moisés. Quero os três na minha presença. E disse que Arão olhou para ela, ela ficou branca como a neve, cheio de lepra. E Arão então se prostrou, começou a chorar. E Moisés também pediu misericórdia pela irmã dele. Porque o crente, mesmo quando atacam, né? Ele ainda vai para a oração. Ela não sabe o que faz. Ela fez isso, mas ela não foi com essa maldade. Moisés foi orar. Moisés e Arão foram orar, interceder por Miriam. Mas Deus disse, agora eu vou colocar ela 7 dias fora do arraial. 7 dias, quanta gente que ficou, né? Quanta gente ficou no Covid, recluso, fechado, sozinho. Quanta gente teve visita de Deus, no particular, no hospital, na UTI, entubado, na casa sozinho. Quando a gente fica sozinho, meu irmão, minha irmã, é Deus tratando com a gente. É Deus movendo, é Deus falando, é Deus querendo falar com você. Quando Deus permite alguém ficar numa cama. Uma vez minha mãe estava muito agitada. E Deus então colocou ela
acho que uns 20 dias, deitada com um problema no fêmur, sabe aquele osso da perna? Não levantava. Era Deus parando ela. Deus às vezes nos para. Deus às vezes nos para falar conosco. Deus às vezes nos deixa no quarto sozinho para nós termos encontro com Ele. Pensarmos no que estamos falando. Ele deixou ela fora do arraial. Mas olha que lindo. É que o povo não se movimentou. Miriam era tão amada. Escute isso. Miriam era tão amada que o povo não arredou o pé enquanto ela não voltou. Aleluia. Tem gente que precisa ficar enfermo para saber que alguém ama ele. Tem gente que fica no hospital e aí diz: eu não sabia o quanto eu era amada. Quanta gente orou por mim. Quanta gente pagou preço na oração. Quanta gente me amou. Quanta gente chorou. Uma vez, o pai de Saul perdeu as jumentas. Eu estou sentindo Deus aqui. A presença do Rei. Amém? Você está sentindo o Espírito Santo movendo no seu coração e dizendo para você: tu é amado. Tu é amada. Não é porque você está sozinho, que você tá abandonado. Porque o inimigo, ele quer que você se sinta assim. Ela ficou leprosa 7 dias. Deixa eu voltar para as jumentas do Saul. O pai de Saul perdeu as jumentas. E ele disse: Saul, vai procurar. Pega um mocinho, vai com ele. Vai procurar as jumentas. Mas Deus tinha um encontro marcado com Saul. E ele não sabia. Aleluia. E então, depois da unção que ele recebeu, Samuel, o profeta, disse para ele: desce, você vai encontrar um homem. 2 homens, na realidade. Você vai encontrar 2 homens. E eles vão falar assim para você: as jumentas já foram encontradas. Mas agora seu pai está preocupado com você. É quando alguém some que alguém se preocupa. Até quando Davi foi chegar lá para derrubar o gigante, Jessé acordou preocupado com os filhos dele na guerra. E quando a preocupação veio no coração do pai, ele disse: Davi, levanta e vai levar pão para os seus irmãos. Aleluia. Tem gente que você não sabe que te ama, mas te ama. Não demonstra. Não fica te abraçando, dizendo eu te amo. Mas se acontecer alguma coisa com você, minha irmã. Meu irmão, se acontecer alguma coisa com você, às vezes nós achamos que o filho não ama, a filha não ama, mas experimenta acontecer alguma coisa para você ver. Como que ama. O povo ninguém andou, esperaram Miriam. 7 dias Miriam ficou leprosa. 7 dias ela ficou fora do arraial. E o povo esperando. E o povo orando. E o povo esperando Miriam, torcendo para ela voltar. E sabe o que Deus fez? Deus curou Miriam. Deus vai curar. Deus vai curar. Escute isso. Nós estamos numa campanha de cura.
Nós estamos numa campanha de milagre. E Deus está falando. Ele curou Miriam. Ela estava leprosa. Oh, glória. Missionária, ore pela minha vida. A vida de uma amiga. Tem um bicho debaixo das unhas dela. Em nome de Jesus, seja repreendido todo o mal sobre a vida dela. Creia, Deus vai curar nessa campanha. Deus está curando desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia estamos sentindo a glória dele. Estamos percebendo a presença do rei aqui. Só não percebe quem está muito geladeira, né? Mas quem está no espírito, na mesma ligação aqui, ó, na mesma fiação, já está sentindo que Deus está operando. O acampamento não andou. Miriam era aquela que tinha o pandeiro na mão. Imagina como ela era alegre. Imagina como ela fazia falta no arraial. Com a alegria dela. Todo mundo ficou triste. Quando ela ficou leprosa. E ela ficou leprosa porque ela achava que Moisés era mais amado. E Deus então levou ela, deixou ela enferma, só para ela ver o quanto ela era amada, o quanto ela era importante. Ah, você é importante, meu irmão, minha irmã. Deus te ama. Tinha um menino na Bíblia chamado Ismael. Ismael zombava, era o filho de Abraão, tinha 13 anos, sabe, pré-adolescente, que só dá risada? Assim era Ismael. Tirava sarro da Sara, e a Sara era a patroa da mãe dele. Oh, Jesus. E ele tirou sarro porque Sara era velhinha e tinha tido um bebê. E Deus mandou ele para o deserto. Irmã Sônia, amém? Amém. Tem gente aqui de Sorocaba, né? Sorocaba. Oh, glória. Aí Deus mandou ele lá no deserto. Pegou a mãe dele. Ele era o filho do Abraão. Mimado. Imagina, Abraão só tinha ele. Depois que nasceu Isaac. Mas aí Deus foi lá, levou ele no deserto, lá debaixo daquela árvore. Ele começou a chorar. E ele começou a falar com Deus. O Deus de Abraão. E lá naquele deserto, o anjo desceu e falou: eu já ouvi a voz do menino. Aleluia, eu já ouvi a voz do menino. E quando Agar vira, ela vê o quê? Um poço de água no deserto. Ah, Deus vai fazer coisa grande, né? Deus vai curar, você crê? Imagina a festa quando Miriam voltou. Imagina 7 dias isolada com lepra no corpo inteiro. Não era um pedacinho, não. Ela ficou inteirinha leprosa. Aquela que tocava o pandeiro foi lá, ficou lá reclusa, sozinha 7 dias. E daqui a pouco ela volta, curada, restaurada, alegre, com o pandeiro na mão. Não está escrito isso, mas eu posso imaginar.
E ali todos abraçaram ela. E ela viu o quanto eles amavam ela. Deus vai restaurar. Deus vai curar. Vamos orar nessa tarde, né? O que você aprendeu? Você aprendeu que tem enfermidade, que é porque fica com coisas que não é sua. E tem enfermidades que você toca em quem você não é para tocar. E tem enfermidades que é só para mostrar para você que você é amada. É que você é amado por muita gente. Aleluia. Pai querido, Pai amado.